Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para quem está chegando aí. Esperar aquele velho minutinho para a galera entrar na sala e começarmos a nossa aula de hoje, tá bom? Só confirma aí para mim, tá tudo ok, som chegando aí, tudo certinho. O pessoal vai chegando, vou fazendo a nossa chamada. Primeiro ano do ensino médio. Anotando aqui quem chegou até agora. O restante da galera está dormindo ainda, né? Ou tá na outra aula também, né? Tem a questão da outra aula, mas acho que já terminou faz tempo. A outra aula acho que termina mais ou menos 9 e pouco, mais ou menos, né? Sempre dou esse intervalozinho de tempo para vocês descansarem aí à vontade. Então, em um minuto aí a gente começa. Vamos hoje dar continuidade ao nosso cronograma do SSA e pela sequência, né, do nosso cronograma, a gente vai ver o Teorema de Tales. Bem? Então, iremos ver o Teorema de Tales, trabalhar aí, conhecer quem foi esse grande matemático, que nos ajudou bastante quanto a isso aí, né? Então, eu começo com o slide aí, né? Deixa só determinar aí, mas começo já com o slide dizendo aí para vocês quem foi Tales de Mileto, né? Grande matemático, desenvolveu vários teoremas, né? Na verdade, não é que desenvolveu vários teoremas, ele colocou para frente, né, vários teoremas que conhecemos hoje, né? E um deles é o Teorema de Tales, que iremos trabalhar hoje. Então, como está escrito aí, como vocês estão vendo aí, Tales, ele foi o primeiro filósofo ocidental de que se tem notícia, né? Considerado um dos 7 sábios da antiguidade. Também foi considerado o pai da filosofia. Então teve uma contribuição, um currículo vasto aí, e contribuiu para a gente aí com esse teorema lindo e maravilhoso, que é o Teorema de Tales. Vamos trabalhar aí, vamos ver um pouco mais aí da história do Tales, né? Então, segundo alguns historiadores, Tales foi comerciante, o que lhe rendeu recursos suficientes para se dedicar-se às suas pesquisas, né? Então, ele viajou para o Egito, para a Babilônia, entrou em contato com vários outros matemáticos e trouxe consigo as ideias para publicar em relação à matemática, né? Então, fazer as suas publicações. Há também um outro lado histórico de Tales, né? O pessoal comenta muito por aí afora de que Tales ele era um grande copiador, né? Ele determinava, ele foi, estudou com outras pessoas, via a informação e chegava cá, né, vamos dizer, nas suas terras e publicava dizendo que era ele que fazia determinadas situações. Mas convenhamos e convenhamos, né? Não vivemos lá naquela época, então não podemos julgar o que cada um. O que importa é que ele tem vários teoremas em seu nome e um deles a gente vai estudar hoje e vocês vão ver o quanto ele é importante, né? Então, o Teorema de Tales que eu estou falando aí, falando bastante, ele surgiu, né, na ideia quando Tales fez uma das suas viagens, que foi ao Egito. Ele queria saber quanto tinha de altura uma pirâmide, porém ele não conseguia subir lá na pirâmide, né? Até porque as pirâmides eram consideradas grandes, né, tumbas sagradas, então nem todo mundo poderia estar ali tocando nas pirâmides, subindo, fazendo experiências, né? Porque ele poderia muito bem subir aí, tentar de uma fita métrica, pedrinha por pedrinha, e calcular a altura das pirâmides. Então não era permitido isso, né? Então, por uma questão de cultura deles lá, uma questão sagrada entre eles, né? Até porque as pirâmides
né, alguns e vários relatos, fala-se que era as tumbas, né, as catatumbas, vamos dizer, o cemitério dos egípcios, né, especificamente dos faraós. Então, ele não tinha esse direito de subir. Então, para calcular a altura da pirâmide, ele fez o seguinte, ele cravou uma estaca ao lado da pirâmide, com o mesmo ângulo da pirâmide em relação ao Sol, né? Então, na mesma trajetória, ele viu que a estaca gerava uma sombra, assim como a pirâmide também gerava uma sombra, e ambas geravam a sombra de mesma posição angular. Então, ele verificou que daria, comparando essas duas sombras e comparando essas duas figuras que passaram a surgir, né, através da sombra do Sol, como segmentos proporcionais. Então, ele dizia, é possível se calcular. E aí foi quando ele, em seus estudos, verificou que a sombra da pirâmide ela era diretamente proporcional à sombra do bastão, assim como a altura, né, do bastão cravado lá e a altura da pirâmide. E aí, com isso, comparando essas propriedades proporcionais, já que eles respeitavam a mesma proporção, era possível se calcular a altura de uma pirâmide sem sequer tocar nelas, sem sequer subir nelas. Aí ele aprimorou esse teorema, né, e fez o famoso cálculo aí da altura da pirâmide, fazendo essa comparação. Aí eu mostrando aí para vocês aí rapidinho, né? Então ele fez esse cálculozinho da altura da pirâmide, determinando justamente essa ideia, né? Ou seja, a altura da pirâmide está para a altura do bastãozinho, assim como a distância da sombra, eu vou botar assim, sombra da pirâmide está para a sombra do bastão. Então fazia essa relação aí e aí dava-se para se calcular, né? E aí o que aconteceu? Quando ele viu que existia essas proporcionalidades, então o Tales ele começou a mexer no seu teorema. Ele viu que outras figuras também respeitavam essa mesma propriedade. Então tinha essa propriedade em comum. Outras figuras e outras estratégias geométricas, né? Tinha essa particularidade, né? Ou seja, tinha o que eu estou relatando aqui no slide, né? Tinha proporcionalidade. Então, a partir disso aí. Aí ele foi quando teve a ideia de que poderia desenvolver um teorema baseado no feixe de paralelas, né? Ele desenhou essa figura e viu que essa figura ela tinha a mesma relação do bastão com a pirâmide que ele viu lá e verificou. E o que ele queria dizer? A diferença é que quando estava lá a pirâmide, vamos imaginar que aqui seja a pirâmide, então quando estava a pirâmide, o bastão tinha que ser colocado para trabalhar na mesma posição angular. Então, eles tinham que respeitar a mesma situação. E se eu fosse comparar, eu poderia comparar, vamos dizer, da pirâmide grande, do triângulo grande para o triângulo menor. E eu tinha que respeitar sempre esse sentido, sempre essa direção, do maior para o menor. Agora, se eu começasse a fazer a comparação do menor para o maior, então eu tinha que continuar em todos os meus cálculos do menor para o maior. O que é que Tales disse? Desde que você siga o mesmo valor direcional, ou seja, posição direcional, mesmo que você tenha a mesma trajetória, seguindo a mesma trajetória, o teorema pode ser aplicado. Ele viu o quê? Por exemplo, se eu chamar aqui a distância AB, eu vou chamar de x, aqui y, aqui z e aqui w. Então, ele dizia que eu quero seguir a mesma trajetória. Então, se eu disser que x está para z, aqui embaixo, eu saí daqui para cá. Eu não posso aqui embaixo dizer que w está para y, porque eu estaria em sentido contrário se eu fizesse isso. Então, eu sou obrigado, para o teorema ser aplicável, eu sou obrigado a fazer y está para w. E aí eu vou seguir a trajetória dada por Tales, né? Que é y para w. Eu poderia também fazer a trajetória descendo. X está para y. Aí, obrigatoriamente, do outro lado, eu tenho que colocar z está para w. Se eu colocar w está para z, eu erro a questão. Então, o que Tales queria dizer em seu teorema é que você tem que seguir a mesma direção quando se tem uma comparação proporcional.
e aí você segue a mesma trajetória. Se você modificar uma dessas trajetórias, né, o cálculo vai ficar diferente. Quem é que explica melhor esse teorema? A regra de 3. É como se a gente tivesse grandezas diretamente proporcional e de uma hora para outra eu quisesse transformar uma delas em inversamente proporcional. Então isso ia dar errado no meu cálculo. Se são grandezas que são diretamente proporcional, não faz sentido eu transformar e inverter a direção numa grandeza que são, né, que elas duas são diretamente proporcionais. Beleza? Tranquilo aí sobre o teorema de Tales. Acho que muitos de vocês já aplicaram bastante esse teorema, né? Então, aplicaram bastante. Tá aí um desenho mais assim elaborado aí para vocês entenderem bem sobre essa comparação. Veja que eu estou dizendo que AB está para CD. Assim como a B' está para CD'. Tá bom? Então, você vê que tem que aplicar essa mesma direção. Se a gente mudar a direção de uma delas, a proporção ela vai ser desfeita. Então, não pode, hipótese alguma. Outro detalhe que você poderia comparar também é com as somas, tá bom, minha gente? Além dos segmentos partidinha, você pode usar o seguinte, a soma disso aqui tudo, que é o segmento AD, e está para o segmento A'D'. Tá bom? Então, você pode também trabalhar com as somas, com os segmentos maiores, desde que você, do outro lado, também trabalhe com os valores maiores. Tranquilo? Até aí, alguma dúvida, minha gente? Não, nenhuma dúvida. Tranquilo. O assunto é bem facinho mesmo, bem bobinho, né? Aí, ó, uma nota importante, né? No caso, se você tiver mais de duas retas transversais se interceptando, né, o feixe de paralelos, ou seja, o teorema de Tales, ele é aplicado do mesmo jeito, só que com um detalhe. Se você tiver dois segmentos assim, se cruzando, observa, eu vou chamar aqui de reta R e aqui S, observa que você vai fazer a comparação ó, do R com o S, tá bom? Então, por exemplo, se aqui for X, aqui Y, aqui Z e aqui W, você tem que entender que o X e o W pertencem ao segmento R. Então, quando eu for fazer a comparação, ó, X está para Y, eu estou indo de R para S. Então, X está para Y. Aí, por conta de estar assim com esse cruzamento, muita gente logo na lógica ia fazer o seguinte, Z está para W. Só que se eu fizer Z está para W, eu estou mudando o percurso. Eu estou saindo de S e chegando em R. Então, o correto aí é colocar W está para Z. Bom, e aí a conta vai dar certinho. Então, chama a atenção de vocês se caso tiver algum tipo de cruzamento, algum detalhe assim. Você tem que dar continuidade àquela linha para saber quem pertence àquele segmento, àquela reta. Tá bom? Quem gosta muito de fazer esse teorema de Tales com esses cruzamentos assim, é o ITA. O ITA que gosta, né, de fazer teorema de Tales com esse cruzamento. Até agora eu acho que é raro ver. Acho que eu nunca vi na UPE, no SSA, algum com cruzamento. Quando se tem aplicação do teorema de Tales, eles gostam de misturar os conteúdos. Por quê? O teorema de Tales, ó, por exemplo, ele pode ser aplicado ó, em física. Quando você estiver vendo termometria, estiver vendo escalas, ó, graus Celsius, graus Fahrenheit. Então, aqui é 100, aqui é 0, tá bom? Aqui eu vou botar X, Y, Z. Então, eu posso aplicar, e aqui eu botar um C, eu posso fazer uma aplicação aqui, isso aqui é um teorema de Tales. Posso sair comparando aí, aplicando o teorema de Tales em física. Vocês também usam o teorema de Tales em semelhança de triângulos. Então, aplica-se o teorema de Tales ali naturalmente. Em semelhança de outras figuras, semelhança de um quadrado, de retângulo, também tem o teorema de Tales. Deixa eu ver onde é que você aplica mais o teorema de Tales. Né? Acho que até então, sim, aí, na geometria espacial, você aplica o teorema de Tales para calcular volume de tronco de cone, volume de tronco de pirâmide. É possível se encontrar através de teorema de Tales. Uma grande vantagem para a gente. Lembrando que as grandezas do teorema de Tales elas têm que ser as mesmas, tá bom? Então, por exemplo, lembrar de
Se caso estiver em centímetro, outro em decímetro, outro em metro, deixar todo mundo numa mesma unidade de medida, tá bom? Todos os elementos, senão a proporção dá errado, né? Então tá um exemplo prático aí, ó, de retas se cruzando, né? Eu fiz um exemplo aí, tentei colocar o máximo possível de setas aí, para você entender mais ou menos como é que funciona essa proporção. Chama a atenção para vocês nesses aqui, onde eu marquei aqui, é importante, ó. Vê, eu estou dizendo que A está para E. Ó, o A está para E. E aí depois eu digo que F está para B. Vê, eu estou saindo da reta T2 para a reta T, lá na primeira informação. Aí quando chega na segunda informação, eu já saio de T para T2. E não pode isso acontecer, tá bom? De acordo com o teorema de Tales, eu tenho que seguir a mesma relação, em outras palavras, no popular, a mesma direção, sempre em todos os sentidos. Bom? Tranquilo aí, né? Vamos fazer uma questãozinha? Vamos praticar? Cadê? Não apareceu, não? Agora. Uma questãozinha. A gente vai fazer junto. Já que está tranquilo aí, vocês vão dizendo a minha aí. Eu vou ler a questão. Enquanto isso, vocês vão refletindo sobre ela aí. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60 metros. Qual o comprimento do outro quarteirão? Então ele está querendo saber ali aquele valor de X. Vamos encontrar aquele valor de X. Vamos dizer de mim como é que a gente faz? Aí você vai comparar, ó. 80 está para 60, assim como 90, aí veio sair daqui de cima para baixo. Então eu tenho que dar aqui de cima para baixo também, seguindo a mesma direção. Então, assim como 90 está para X. Corta esse zero com esse zero, e aí eu vou ter meio pelos extremos. Ó. 8 vezes X, 8x, e 6 vezes 90, né? Está só 6 vezes 9. Então, 6 vezes 90. Você vai encontrar 540. Aí x vai ser igual a 540 dividido por 8. Aí é com vocês. Digam aí quanto é. 540 dividido por 8, por favor. Vamos ver aí quanto é que dá. 540 dividido por 8. 67,5. Isso mesmo. Então, o valor de x é de 67,5. Encontramos aí a nossa relação, tá bom? Você poderia também fazer 60 está para x, assim como 80 está para 90, seguindo essa direção aqui, tá bom? Você poderia, desde que você seguisse a direção nos dois, ia chegar no mesmo resultado, tá bom? Então, ia chegar no mesmo valor. Questão 2. Na figura, ó, agora temos dois triângulos aí. Na figura, os segmentos B, C e DE são paralelos. AB vale 30. Então, essa distância até aqui vale 30. AD, que é esse pequenininho, vale 10. AE vale 12. A medida do segmento CE. Quer saber esse pedacinho aí. Como é que a gente faz aí? Vamos dizendo aí a mim. Como é que a gente faz? Tem várias formas de fazer isso. A mais simples seria essa. Ó.
30 menos 10 dá o quê? Dá 20. Então, dB é 20. Aí agora é só fazer a comparação. 12 está para 10. Ó, seguir essa direção aqui. Tá bom? Esse sentido. Eu estou seguindo assim sentidos diferentes para você ter que entender como é que funciona, tá bom? Na outra vez a gente foi de baixo para cima, agora vou no sentido que está indo para a esquerda. Na outra questão, uso o sentido indo para a direita, e por aí vai. Então, eu vou ter 12 está para 10, assim como x está para 20, tá bom? Não, mas, Tâmara, eu vi aí, a sua também está certa. 10 está para 12 e 20 está para x. Aí você usou esse sentido indo para a direita, mas vai chegar na mesma solução, tá bom? É só uma forma de mostrar a vocês que o teorema de Thales, você respeitando a direção, independente da direção que você seguiu, mas respeitando a direção em todos os trajetos, você chega na mesma resposta, chega na mesma solução. Então não tem desculpa de errar uma questão do teorema de Thales. É uma questão dada, tá bom? Uma questão presente para você. Cortei esses zeros, 2 vezes 12, 24, e 1 vezes x, x. Chegamos aí à nossa resposta, tá bom? Então tem essas formas aí. Vamos para a questão 3. Questão 3 diz, a figura ao lado indica... Professor, pode voltar, por favor? Posso sim. Apareceu aí? Apareceu. Uhum. Pronto, pode passar. Na hora. Ó, a questão 3, ela diz o seguinte, a figura ao lado indica 3 lotes de terreno com frente para a rua A e para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. Eles estão mostrando aí. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem respectivamente 15, 20 e 25. A frente do lote 2 para a rua B mede 28. Né, como eles estão falando aí. Então, mede 28. Qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Bom, então, ele quer saber aí os valores aí de x e y. Né? Então, dessa vez, como eu disse, eu vou colocar da direita para a esquerda. Aí, tá bom? Ou melhor, da esquerda para a direita. Para vocês verem aqui. Então, eu vou nesse sentido, fazer o cálculo. Se você quiser usar de baixo para cima, de cima para baixo, também vai dar certo, tá bom? Então, só para mostrar a vocês que todas as direções dão certo. Então, ó, eu posso comparar aqui, x está para 28, assim como 15 está para 20. Aí, entre 15 e 20, a gente sabe que é simplificar por 5, né? Ó, 15 por 5 dá 3 e 20 por 5 dá 4. Então, temos x sobre 28 igual a 3 quartos. Agora é só fazer o meio pelos extremos. Ainda dava para simplificar mais uma vez, mas para vocês não se confundirem, tá bom? Ainda dá para simplificar o 28 e o 4 aqui. Então, 4 vezes x é igual a 3 vezes 28. Tá bom? Quanto é aí? 3 vezes 28, por favor. Três vezes 28. 84. Então, 4x é igual a 84. X vai ser igual a 84 dividido por 4. 84 dividido por 4. 21. Então, achamos x. Bom, fizemos a primeira conta para achar x. E agora vamos fazer o y. Pronto. Para achar o x, ó, a gente usou da esquerda para a direita. Para achar o y, eu vou usar esse sentido aqui agora. Descendo. Tá bom? Então, eu vou usar o sentido descendo aqui. Ó. Só para mostrar a vocês que o cara chega na mesma solução. Então, descendo, a gente vai ter y está para 25, assim como 28 está para 20. Ok? Fazendo aí meio pelos extremos, temos 20 vezes y, que é igual a 28 vezes 25. E aí vocês vão encontrar 28 vezes 25. Então, 20y vai ser igual a... Até aí, 28 vezes 25.
700. E aí, para finalizar, temos que y é igual a 700 dividido por 20, corta 0 com 0. 70 dividido por 2, você vai encontrar 35. Beleza? Então veja que Teorema Tales não é essa dificuldade toda não, tá bom? É bem tranquilo, é uma questão bem animadora. Até quando se cai no vestibular, a pessoa fica feliz se tem um Teorema de Tales, porque ele é bem aplicado e não tem como o vestibular deixar isso difícil, porque é proporção. Então é só comparar uma coisa com a outra. O mais difícil que ele pode fazer é colocando um cruzamento, aí vai confundir muita gente, pensando que é de um ou outro. Vamos para a questão 4. Pronto, essa questão 4 tem cruzamento. Ó. Ele está dizendo o seguinte aí, questão 4. Na figura abaixo, as medidas assinaladas são dadas em centímetros e AB é paralela a DE. Se BD vale 7, então X é. Ele diz que BD vale 7. Vamos procurar BD aqui. BD é essa distância toda aqui. Ó. Distância toda. Ele diz que vale 7. A gente já tem esse valor, 4x tem um 6. Então, esse pedacinho aqui, ó, DC, vai ser 7 menos x. Aí, agora, a gente usa a proporção. Aí tem que lembrar. Eu vou sair da reta AE, ó, essa reta aqui, AE, em relação à reta BD. Então, eu vou nesse sentido. 4 está para x. Aí o cuidado está aqui. Veja que o 6 permanece a AE. Então, eu tenho que sair do AE para o BD. Então, 6 está para 7 menos x. Se você não fizer isso, você erra a questão. Bom, aí eu tenho x vezes 6, 6x. 4 vezes 7, 28, menos 4x. Vou passar para cá. Isso aqui dá 10x. E x vai ser igual a 28 dividido por 10, que dá 2,8. O valor de x. Tranquilo? Questão 5. Uma antena de TV é colocada sobre um bloco de concreto. Como... Vou na frente aqui, deixa eu tirar o chat. Como mostra a figura. Esse bloco tem 1 metro de altura. Em certo instante, a antena projeta uma sombra de 6 metros, enquanto o bloco projeta uma sombra de 1,5 metro. Nessas condições, qual a altura da antena? Qual é a altura da antena? Okay? Então, usando a mesma relação, como se fosse uma pirâmide aí grandona, né? Deixa eu colocar aqui. Então, usando a mesma relação, a gente vai calcular aí, fazendo comparação. A altura da antena é esse H, e a gente vai comparar. Ó. Então, eu vou comparar a antena, ou seja, o grandão com o pequenininho, tá bom? Então, H, e além daquela situação de direção, você também pode fazer a comparação por tamanho, tá bom? Então, você pode fazer essa comparação por tamanho. Numa boa, feito eu fazer, né? A antena, que é considerada o grande, com esse bloquinho aí pequenininho aí, tá bom? Então, H está para 1. Assim como, no caso, muito cuidado, não é 6, tá bom? É 6 mais 1,5, porque a gente está usando o triângulo todo. É lembrar que a gente quer descobrir o H todo, né? Então, continuando aí. Não, mas calma. Tá errado aqui um negócio. Que agora eu li aqui, que a antena de TV é colocada sobre um bloco. Então, o H é isso aqui, tá bom? O H é só esse pedacinho. Aí, no caso, o H aqui vai ser H mais 1.
Então, H mais 1. Vou colocar aqui. Tá bom? É o H mais 1. Aí a gente vai descobrir tudo aí. Aí agora, continuando, agora dá certo. 6 mais 1,5 é 7,5. Por que eu somei? Porque eu tenho que pegar esse espaço todinho até o triângulo, a antena, né? Até o nosso ponto aí. Ok? Aí agora a gente vai comparar. 7,5 está para 1,5. Está para 1,5. Então, 1,5. Aí agora é só fazer a divisão. Quanto é 7,5 dividido por 1,5? Divida aí, por favor. 7,5 dividido por 1,5. Vamos ver quanto é que dá. H mais 1 dividido por 1 é H mais 1. E 7,5 dividido por 1,5. Quanto dá aí? 5. Aí o 1 está positivo, vai para lá, como a gente quer saber o H, né? Então a gente quer saber o H. Então 1 vai para o lado de lá, negativo, 5 menos 1, isso é igual a 4. Nossa resposta aí. Tranquilo? Alguma dúvida aí nessa questão, pessoal? Bem tranquila. Na verdade, o Teorema de Tales, quando a gente vai aplicá-lo e quando você aprende ele, eu até recomendo, quando terminar a aula, né, o tempinho que sobrar, vocês refazerem essas questões no caderno de vocês. Então, é bastante importante vocês terem isso aí. Vocês podem encontrar também esse assunto do Teorema de Tales com mais questões naquele livro que vocês receberam no começo do ano, que é um material voltado para os sites. Você busca lá, não faz sentido aqui eu dizer a você a página ou o momento, porque lá está todo misturado, né? Mas você pode pegar o livro lá e folhear e procurar o Teorema de Tales, e você vai ver, tem mais questões e você vai conseguir resolver numa boa. Tá bom? Pergunta a você, mais alguma dúvida quanto ao Teorema de Tales? Alguma dúvida sobre a aula? Tem alguma outra dúvida que vocês querem tirar comigo? Alguma coisa a mais? Como dica, façam isso. Refaçam essas questões que a gente trabalhou e procura naquele livro lá do SAIS as questões. Dá uma folheada lá, que vocês vão ver as páginas lá bem bacana, tá bom? Lembrando que em breve a gente deve estar fazendo um simulado diagnóstico, tá bom? Eu vou fazer com vocês um simulado diagnóstico em ambas as disciplinas, tá bom? Em trigonometria, depois um simulado diagnóstico em matemática fundamental, só para amarrar o terceiro bimestre, né, para dar vocês terem uma notinha a mais aí um pouquinho e também avaliar como é que está o desempenho de vocês aí quanto às aulas que a gente está vendo. Então, quem puder aí já ir adiantando, eu vou marcar tudo direitinho, a data, tudo certo. Vocês já vão revisando, assistindo as nossas videoaulas que está lá no canal. Nossas videoaulas gravadas lá e adiantando, refazendo os exercícios para praticar tudo direitinho. Ok? Então, pessoal, o que eu tenho agora e o que resta é o meu muito obrigado a vocês. Agradeço de coração a presença de vocês aqui. Tenham um excelente feriadão, um bom fim de semana aí, né? Nos encontraremos na próxima sexta-feira. Então, na segunda é feriado, então não iremos nos encontrar. Mas na sexta-feira nos encontraremos, dando continuidade à sequência aí do nosso cronograma para o SSA. Que Deus os abençoe infinitamente e até sexta. Tchau, tchau. Tchau, até.